Graça e paz, amados, graça e paz, igreja. Glória a Deus, mais uma live leitura na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos entrando nessa hora. Aleluias, mais uma live leitura na presença do Senhor. Quero desejar boa noite a todos. Graça e paz é minha mãe Maria, entrando na live. Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar de forma rica e poderosa. Graça e paz. Hoje, começando o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós terminamos o evangelho de João ontem e hoje vamos começar o livro de Atos dos Apóstolos, agora 10h15, nossa live leitura, uma live que é para... Qual é o objetivo dela? É resgatar a nossa cultura de leitura da palavra. Não é isso? Glória a Deus. Vai nessa hora, pegando a sua Bíblia. Aleluias. O Senhor Deus já está operando, abençoando. Glória a Deus. Hoje começando, né, Atos dos Apóstolos. Não tem importância, né? Depois outras pessoas estarão entrando na reprise. E nós vamos hoje começar. Esse livro do Atos dos Apóstolos é um livro do Novo Testamento. Graça e paz aí, a pastora Érica também entrando. É um livro do Novo Testamento que é um livro histórico, né? Chamado de livro histórico, que conta os atos iniciais da igreja. Tá certo? Então a igreja, como que ela nasce? A descida do Espírito Santo marca agora a atuação da igreja, né? A descida do Espírito Santo, que nós podemos dizer que a igreja agora, ela literalmente, uma revelação expressa. Nós vamos começar agora. Então já terminamos todos os 4 evangelhos. Então por que isso é bom? É bom porque às vezes nós não temos aquela disciplina, né, de estarmos lendo a palavra do Senhor. E essa parte aqui, ela nos dá, né, a disciplina de nós estarmos vendo a palavra. Então às vezes você fala assim, olha, eu nunca li a Bíblia. Então essa é a oportunidade de começar a estar estudando a palavra, de ler, que realmente às vezes é uma correria, realmente, né, às vezes não dá tempo, é corrido, né? E essa live, ela nos ajuda a ter esse compromisso. Porque eu tenho que ter um compromisso com os irmãos, tenho que ter um compromisso com o Senhor, você tem que ter um compromisso aqui, o que você faz, um compromisso consigo mesmo. Amém? Então, amados, agora já são 10h18. Essa live aqui, ela vai estar sendo colocada depois, vai estar sendo feita no Instagram. Nosso Instagram é Pérola Vila Velha, tá? Vila Velha da nossa cidade, né? Então, é Pérola Vila Velha. Nosso Instagram, nosso canal do YouTube também, Pérola Vila Velha. Depois vai estar sendo jogada lá. Então, sem mais demoras, abre e pega aí a sua Bíblia, por gentileza, tá certo? A Bíblia. E vamos começar a nossa live leitura dessa noite, tá certo? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vai pegando aí a sua caneta, o seu lápis. Vai ali, né, assinando aquilo que te chamar a atenção, né? Aleluias. Glória a Deus. Vai pegando aí, que já nós já vamos começar, né, com a nossa leitura. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, um livro extraordinário. Hoje, capítulos 1, né, e capítulo 2, na presença do Senhor. Glória a Deus. Essa nossa live hoje, nossa live leitura. Já nós vamos começar. Guardam só mais alguns segundos, ver se mais alguém vai entrar, para também nós não demorarmos. Tá certo? Vai pegando aí. E, amados, então já para aproveitando, que muitas pessoas depois vão estar vendo essa live offline. Essa live, o objetivo dela não é substituir a igreja, tá? Então eu quero te aconselhar, nosso ministério está sediado em Vila Velha, Estado do Espírito Santo.
Então, o que eu quero deixar para você, né, que essa live seja bênção para sua vida, tá certo? Esse que é o objetivo, mas de forma alguma o objetivo da live é substituir a igreja, tá certo? Então é necessário que você congregue, é necessário que você tenha a sua igreja local, é necessário que você tenha o casal de pastores, né? O pastor e a pastora, né? Um casal que vai estar te apacentando, que vai estar cuidando da sua vida, cuidando de você. Então o objetivo aqui não é substituir a igreja, tá certo? E o objetivo também não é ser um desigrejado. Pelo contrário, você precisa congregar, você precisa... Ah, tá vendo? Ó? A irmã Wanda já entrou. Graça e paz, Wanda. Que bênção ter você aqui conosco. Acho que não sei se é a primeira vez. Não é a primeira vez não, já deve ser a segunda ou terceira, né? Hoje vamos começar a nossa leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Tá certo? Então vamos lá. Ó, Bíblia em mãos, tá? Nossa live leitura hoje, quinta-feira. Vamos lá então? Então já começando, amados, o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas, tá? O médico que escreveu o Evangelho de Lucas é o mesmo que escreveu aqui também o livro de Atos dos Apóstolos. Então ele é o livro histórico do Novo Testamento. Então o Novo Testamento tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é um evangelho mais judaico, né? Ele foi escrito para os judeus, ele tem uma raiz mais judaica, tá bom? Ele, inclusive, ele é a ponte, né, do velho para o novo, essa transição. O Marcos, ele é mais romano, ele é mais compacto, é mais enxuto, mais rápido. Lucas, ele já tem uma abordagem mais humana de Jesus, né? Fala do nascimento, fala de Jesus como pessoa. Inclusive lá no Evangelho de Lucas vai falar da transpiração de sangue de Jesus lá no jardim, né? Quando o Senhor Jesus, ele começa a transpirar sangue. O Evangelho de João é o Senhor Jesus mais no seu aspecto da sua divindade, né? Quando ele começa falando, né, que no princípio era o verbo, né, ou a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou no início era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Tá? Vai trazendo a parte da divindade do Senhor Jesus. E os relatos, né, apresentando o Senhor Jesus como filho de Deus, filho legítimo de Deus, tá certo? E aí fecha esse ciclo de João, tá? E Atos dos Apóstolos agora ele vai falar da ascensão de Jesus, o Senhor Jesus subindo, a descida dele e a descida do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá então? Diz assim a palavra, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Oliveira, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniu Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que, dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes então votado lugar com os 11 apóstolos. Glória a Deus. Então, vamos lá. O capítulo 1, né, é a apresentação aqui, Lucas falando, né, para Teófilo, né, que é o relato. Então aqui ele fala, né, que o Senhor Jesus, né, ele ressurgiu, a ressurreição dele, e por um espaço de 40 dias ele foi se apresentando aos seus discípulos, né? Então ele morreu, ressuscitou, e no espaço de 40 dias ele foi, né, não tinha subido ainda ao Pai, então estava ali visitando seus discípulos e tudo mais, tá bom? E também tinha dado um mandamento, olha, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, porque Jerusalém, que foi a cidade escolhida, é o centro, né, de todas as coisas, né? Então foi ali que a igreja ela é fundada, é ali que o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne, é ali que a profecia do profeta Joel é cumprida, né? Que nos últimos dias ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, né? Sobre homens e mulheres, tá certo? Vimos aqui também então que tão chegados esses 40 dias, né, o Senhor Jesus, ele subiu, ele foi assunto aos céus. E aí que é um detalhe chave que nós vemos aqui, que é uma doutrina fundamental, é a segunda vinda de Jesus, tá? Então o Senhor Jesus, ele veio a primeira vez, ele veio como carne, tá? É um Jesus encarnado no ventre de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo. Ali então ele é um Jesus que ele é 100% Deus, Filho do Deus Altíssimo, gerado agora também como um homem carnal pelo poder do Espírito Santo no ventre de uma virgem. Não é semente do homem, é semente da mulher. Quando a gente fala que não é semente do homem, né, porque todos nós somos semente do nosso pai. A carga genética está ali, né, na célula masculina, o núcleo. Então Jesus ele não é filho biológico do homem, ele não é semente do homem, é semente da mulher, gerado pelo Espírito Santo. Essa primeira vinda dele em carne. E aí tem agora aqui a promessa, né, que ele vai vir agora uma segunda vez agora glorificado na sua glória, tá bom? E aí fala também que antes ainda da descida do Espírito Santo, o que acontece? A integração do colégio apostólico
tá? Daquele colégio de 12 apóstolos. Aqueles 12 apóstolos que eram para ser testemunhas da salvação, testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Então, como Judas, o que acontece? Ele traiu o Senhor Jesus, então indigno desse apostolado, indigno desse ministério. Aí então eles escolhem Matias e aí é completado esse colégio apostólico. Amém? Graças a Deus. Vamos agora então para o segundo capítulo, Atos capítulo 2. Estou sentindo muita presença, estou muito feliz em Deus para essa noite aqui com vocês. Vamos ver então agora, é um dos capítulos mais lindos, Atos 2. Muitas igrejas inclusive têm esse nome, né? Atos 2, né? A descida do Espírito Santo. Vamos lá? Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então presta atenção, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídos entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria da tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado,
e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado, escabelo dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Graça e paz, Nilda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá bom? Prazer ter você aqui. Estou muito feliz com a sua presença, tá? Evangelista Creuza também entrou. Ah, mas esse texto dele é lindo, né? É um texto lindo. Só de ler aqui eu já fui abençoado. Já recebi minha porção. O que eu gostaria de pincelar algumas coisas? Esse texto ele fala do Pentecostes. Então quando você ouvir Pentecostes é Atos 2. É a descida do Espírito Santo, que era uma festa que acontecia depois da Páscoa, tá certo? 50 dias depois. Então por isso que é Penta, tá certo? E o Espírito Santo desceu. O que eu queria somente aqui deixar uma pincelada, porque tem muita, como que eu vou dizer? Tem muita resistência e muita confusão nesse capítulo, porque tem pessoas que falam que isso aqui foram idiomas que foram distribuídos, quando estão combatendo o dom de línguas, tá certo? Então você tem que entender aqui, e que eu tenho que ser honesto e franco com você, que existem várias correntes de pensamento acerca desse texto. Tem pessoas que falam que os dons acabaram, principalmente o dom de línguas, tá certo? Principalmente o dom de línguas. Tem gente que fala, eu não acredito. Eu acredito que eles acontecem até hoje, tá certo? Por quê? Porque Deus, o diabo, ele continua sendo diabo. O poder que ele tinha lá no céu, ele continua usando para matar, roubar e destruir. Deus nunca ia deixar a igreja dele sem dons, porque são os dons, a unção é a nossa capa, é a nossa armadura, são as nossas armas. A oração, a palavra, a oração, o jejum, a fé, os dons do Espírito Santo, o poder, o revestimento é a nossa arma. Como que você vai combater um bandido? Como que você vai para uma guerra desarmado, pelado, nu, sem armadura, sem capacete, sem espada, sem escudo? Isso é impensável, tá certo? Então, tem pessoas que falam... E como que o texto ajuda a esclarecer? Porque, olha só, você não pode confundir, primeiro, que não foi um vento que veio, foi o som, tá? Então, a primeira coisa que você tem que se atentar, porque muito filme, você vê aquele negócio que vem aquele vento, mas não é um vento que veio.
veio o som. O som como de um vento. Por que o som? Porque você tem que entender que tudo que Deus faz é pelo som. O que é som? É a palavra. Tá certo? O que é a grande coisa que nos diferencia dos animais e que nos faz imagem e semelhança de Deus? É o poder criativo da língua. A sua língua você tem poder. Tá certo? Como que Deus fez o mundo? Pela palavra. Haja luz. Haja separação entre águas e águas. Haja luminares. Haja animais. Haja. Deus foi falando. Haja. Ou seja, inclusive a ciência já provou que o quark, que é a menor partícula ainda que o átomo, ela na verdade é uma onda sonora. É uma partícula de som. E é interessante que o capítulo 1 de Hebreus diz que todas as coisas no universo são sustentadas pela palavra do poder do Senhor Jesus. Glória a Deus, dá um glória aí, por gentileza. Não fica sem vibrar com essa palavra não. Hebreus fala que todas as coisas, é uma live leitura, mas né, a gente vai também falando um pouquinho da palavra. Então quando você vê lá no livro de Hebreus, né, ele diz, né, que todas as coisas, amados, são sustentadas. Olha aqui, ó, versículo 3, né? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o universo, ele é sustentado pela palavra do Senhor Jesus. Ele é sustentado pela palavra, tá certo? Então, o que veio o som? Então, é por isso que você tem que orar em voz audível. É por isso que você tem que falar em línguas mesmo. Nós que cremos no dom de línguas, que vivemos, nós somos igreja renovada, né? Então, só para você saber, eu ser honesto com você, a igreja Pérola é uma igreja renovada. O que é uma igreja renovada? É uma igreja que crê nos dons, cura, libertação e principalmente no dom de línguas e oração em línguas. A gente ora em línguas, tá certo? Ora em línguas, crê. Então nós somos uma igreja renovada. Então, essa primeira coisa que acontece, então é um som. Vem um som como que um vento, vem um shhh, que preenche tudo. E aí tem uma visão agora que eles começam a ver a visão das línguas. Ou seja, porque Deus já queria mostrar o quê? Já usou esse órgão do corpo humano, que é o órgão que libera o som. Então nós temos um corpo físico e para nós reverberarmos nesse mundo, nós usamos que é a língua, tá certo? Os animais não têm isso. Então é isso que é uma das coisas que nos faz diferente de todo ser da criação, tá certo? Ou seja, você é a linguagem criativa da fé. Você consegue criar, você chama a existência aquilo que não existe pela palavra da oração, pelo poder do nome de Jesus. É uma outra chave que está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Glória a Deus por isso. Então, você tem que entender qual que é a sua autoridade. E você tem esse poder também. Você tem o poder de, pela palavra, quando você ora a palavra, você tem o poder de criar. Você chama, por que você cria? Porque tudo que acontece no reino do Espírito. Acontece nas dimensões celestiais. Acontece nas regiões celestiais. E quando você usa sua palavra como uma palavra profética, você traz a existência. Aquilo que não existe como se existisse. Que é uma outra chave que está em Romanos, capítulo 4, versículo 17. O Deus que chama as coisas que não são como se já existissem. Então quando Deus chamou Abraão, ele falou assim, olha, Abraão, você é um pai de grande nação. Ele era um velho de 75 anos, a mulher dele uma senhora de idade de 65 anos e não tinha filho. Mas Deus já falou, mas você é um pai de uma grande nação, você é pai de multidões. Tá certo? Então, para você entender a importância, porque é o da língua, porque que é o órgão, você tem que ter consciência que você tem poder. E você reverbera através da sua língua e através do poder do nome de Jesus. E aí o que a gente não pode, para a gente avançar aqui, que você não pode confundir o órgão emissor com o órgão receptor. Qual que é o órgão receptor? É o ouvido.
o ouvido ele não fala, o ouvido ele capta a vibração. Então, é um processo mecânico e um processo elétrico a audição, tá certo? Então, basicamente o nosso sistema auditivo, ele é bipartido assim, em processos mecânicos de ouvir o som, né? Tem os ossos ali, tem todo o sistema auditivo, até essa orelha que ela tem uma função de captar a vibração, de reverberar. E depois isso vai para os nossos neurônios, que no nosso cérebro, nos impulsos elétricos, e aí você capta aquilo. Então, por que eu estou te explicando isso? Porque, olha só, teve um grupo de pessoas que eles entenderam, aquelas línguas eram estranhas, aquilo lá não era idioma. Aquilo não era idioma, tá certo? Porque é outras línguas que o Espírito Santo vai te conceder. Porque se fosse, por exemplo, hoje você tem uma escola de inglês. Você não vai para a escola de inglês para estudar? Então o homem pode te dar. Então essa língua é uma língua que quem dá o Espírito Santo, o homem não pode dar essa língua. Já começa por aí. Segundo ponto, que alguns entenderam, mas outros não entenderam e falaram que eles estavam embriagados. Entendeu? Então um grupo de diversas nacionalidades entendeu, e uma outra parte também dessas diversas nacionalidades falou assim, eles estão embriagados, eles beberam, porque não entendeu. Então, o que nós temos que aprender aqui para diferenciar essa questão das línguas estranhas? Que existem vários tipos de línguas. Então, tem a língua que ela é um sinal para o incrédulo. Tá certo? Igual, por exemplo, quando nós estamos na igreja, entre salvos, Deus ele vai nos usar no português. Porque nós já somos salvos, nós somos igreja. Mas pode ser que vai vir um incrédulo, que Deus vai usar esse dom para impactar o incrédulo, para ser um sinal para o incrédulo. Tá certo? Tem as línguas que é para interpretação para a igreja, enfim. Então nós não podemos confundir ouvido com língua, porque eles falaram. E alguns entenderam porque o Espírito Santo permitiu que entendesse. Outros não entenderam e acharam que eles estavam embriagados. Amém? Glória a Deus. Muito profundo. E aqui nós vemos agora o discurso. Aí, por causa dessa acusação da embriaguez, nós vemos um tratado, nós vemos uma pregação de Pedro, do apóstolo Pedro, que converteu 3.000 almas. E o que eu queria pincelar aqui para vocês? Como que é o poder do Espírito Santo? Porque esse homem, ele não era convertido. Você lembra dessa passagem que Jesus falou para Pedro? Pedro, quando você se converter, confirma teus irmãos. Confirma teus irmãos. Então o próprio Jesus falou que Pedro não era convertido. Então você está numa igreja, você ser pastor. Eu sou pastor, mas isso não quer dizer que eu sou convertido. Isso não é necessariamente que eu sou salvo. Tá certo? Porque Pedro já era escolhido, comia com Jesus, andava com Jesus. E o próprio Jesus falou que ele não era convertido. Que quando ele se convertesse era para ele confirmar os irmãos dele. E esse Pedro, ele ficou amedrontado. Quando o Senhor Jesus foi preso, ele negou 3 vezes a Jesus. E agora, então o que você tem que... Olha o poder do revestimento do batismo com fogo, que é o batismo do Espírito Santo. Se eu estou aqui hoje agora fazendo essa live e falando e pregando a palavra, não é porque eu sou inteligente. Não é porque eu sou um grande ungido. Não, é por causa do batismo com o Espírito Santo. Porque ele vai me dar essa capacidade. Eu, por mim mesmo, não teria capacidade nenhuma de estar aqui diante desse celular para pregar para vocês, para falar da palavra para vocês. Então esse é um revestimento de fogo, é um revestimento de poder, porque esse Pedro que agora vai se levantar e vai ali, 3.000 almas vão se converter através dessa pregação, mas esse Pedro, antes da descida do Espírito Santo, ele era um covarde, ele era um medroso, ele é alguém que ele pegou, ele voltou para a pescaria, Jesus teve que ir lá, ele estava pelado, e Jesus teve que ir lá para resgatar ele. Vocês sabem disso que nós lemos no capítulo 21 de João. Ou seja, ele voltou para as mesmas práticas. Porque ele tinha passado por um batismo com água, ou seja, era um convertido, era um crente nominal. E hoje o que nós mais vemos isso na igreja é isso aí, crente nominal. Crente que tem Bíblia debaixo do braço, mas não abre, e etc, etc, etc. Mas na hora mesmo do combate, o que ele fez? Ele negou a Jesus. E o Senhor Jesus teve que fazer todo um processo de restauração ministerial. Graça e paz a Fabrícia aí nos seguindo. O Senhor Jesus teve que fazer todo um... Graça e paz, Fabrícia, Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui na nossa live leitura. Então o Senhor Jesus teve que fazer todo um trabalho de restauração da vida dele. Então vocês estão vendo a diferença?
a importância. Então, o que acontece? Agora que nós entramos no livro de Atos dos Apóstolos, você vê que já mudou totalmente a roupagem. Porque nós precisamos ser uma igreja renovada. Nós precisamos ser uma igreja avivada. Nós precisamos, graça e paz, querida, nós precisamos ser uma igreja de poder. Então, o evangelho nós conhecemos esse Jesus homem, né, ali dos sinais, nós fomos vendo várias coisas. Agora mudou. Porque agora esse Jesus ele já subiu. E agora eu e você nós somos o corpo dele e agora nós temos que trabalhar. O Espírito Santo ele desceu. Então, a partir de agora, a partir dessa introdução, a partir que nós estamos agora entrando no livro de Atos dos Apóstolos, você agora já não é só aquela papinha, aquele leitinho do evangelho. Arrependei-vos, quem quiser vir após mim nega a si mesmo, a questão dos escribas fariseus. Não, agora já mudou o cenário. Agora você precisa ter uma definição e para você executar, para você desempenhar, você precisa do revestimento de poder. Então o que eu quero aqui hoje pincelar, encerrar com vocês, é a consciência. Você precisa agora saber é a pessoa do Espírito Santo. Porque a pessoa do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, ele vai permear, ele vai rechear todo o livro de Atos dos Apóstolos. Todas as maravilhas, curas, sinais, maravilhas, prodígios, libertações, pregações. Amados, tudo que é feito pelo revestimento de poder, pelo revestimento do Espírito Santo. Você não pode ser negligente. Você não pode negligenciar, você não pode ser desconhecedor. Eu quero fazer um convite para você agora. Para você buscar o Espírito Santo. Para você ter intimidade com o Espírito Santo. Você tem que dar boa noite ao Espírito Santo. Você tem que dar bom dia ao Espírito Santo. Você tem que se relacionar. E o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Você precisa viver isso. Então nós entramos agora no livro de Atos dos Apóstolos, que é o ato seguinte. Nada que foi feito, esse livro, ele não teria sido escrito sem a descida do Espírito Santo. Por isso que há isso aqui. Então você vê no próprio Pedro essa transformação de um homem covarde, de um homem que negou Jesus, foi restaurado, recebeu o revestimento com batismo com fogo e poder, e agora é um homem que ele era imparável. Mas por quê? Por causa do revestimento, do batismo com fogo, do batismo com poder, com o batismo com o Espírito Santo. Então certamente você que está me ouvindo agora e vai me ouvir depois, você tem dons, talentos, ministérios. E para que você possa executá-los com destreza, você precisa do batismo com fogo e Espírito Santo. E qual vai ser o sinal? Você vai ver. Todo medo que você tinha, todo constrangimento que você tinha, você não vai ter mais. Então, inclusive, a covardia ministerial, eu estou falando aqui não no sentido pejorativo, quando você vê uma pessoa recuando, este é um termômetro que a botija dela de azeite está vazia. Tá certo? Por quê, amados? Porque o batismo com o Espírito Santo ele é renovável. Não é uma vez batizado para sempre. É óbvio que você teve uma descida, sim. Mas você precisa de uma carga nova. Você precisa de uma descarga de novo. Você precisa de um renovo. Você precisa de uma porção dobrada. Porque essa unção, você vai gastando ela. É como um óleo que você vai queimando. E você precisa de se renovar. Então essa que é a importância de uma vida de relacionamento. E você só pode ter isso por quê? Porque você tem um acesso à palavra. Então é por isso que é o nosso projeto aqui dessa live leitura. A partir do momento que você tem consciência da palavra, você começa a orar a palavra. E para finalizar aqui, uma coisa que eu sempre digo, aqui na nossa igreja. Só existe um tipo de oração contrária, é a oração contrária à palavra. É essa que você tem que ter medo. Ou seja, quando você ora algo que está fora da palavra, você ora pedindo ou decretando ou determinando algo fora da palavra. Isso que você não pode fazer. Tá certo? Então eu quero te convidar, tá aí também Valdirene do Jorginho. Glória a Deus, Deus te abençoe, graça e paz. Mas nós estamos chegando aqui agora ao final da nossa live. Se você chegou agora, não fique preocupado, porque vai ficar salvo aqui no Instagram. E eu vou jogar também lá no canal do YouTube, na Pérola Vila Velha, tá bom? E eu te convido amanhã, às 22h15, nessa jornada, tá certo? Talvez você vai ver coisas que talvez você nunca viu. Você nunca parou para ler. Eu quero te fazer esse convite. Amanhã, 22h15, vem aqui comigo. Tá? Capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. É uma jornada.
É uma jornada de poder. Então hoje foi o quê? Foi uma sacudida ali para você ver, tá certo? Que você precisa do revestimento com poder. Se você tiver mais alguma dúvida, você me manda um direct aqui também, me manda uma pergunta, tá bom? Porque aí eu vou, ou seja, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida que ficou aqui no seu comentário aqui no YouTube ou no Instagram, me manda um direct ou deixa aqui, que aí amanhã na live eu também vou respondendo as dúvidas, tá certo? A gente tem essa live dinâmica, então ela é uma live leitura, mas ela também tem uma carga de estudo também, ou seja, nós estamos lendo e examinando as escrituras. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Não é porque eu estou te prometendo uma bênção material. Você sabe por quê? Porque isso pode ser tirado de você. Esse celular que eu tenho, essa roupa, isso tudo pode passar. Mas agora o conhecimento da palavra, depois que você recebe o conhecimento, depois que você recebe a unção do Espírito Santo, o entendimento, você é imparável no mundo espiritual. Quando você tem acesso à palavra, quando você ora a palavra, porque aí você tem legitimidade de chegar perante Deus e orar. Senhor, eu quero ser revestido de poder. Eu quero essa promessa do profeta Joel. Essa promessa é para todo mundo, é para homem. Essa promessa é para você que é mulher. Essa promessa é para quem é idoso. Ah, mas eu já tenho 60 anos e agora é para você também. Essa promessa é para criança. Essa promessa é para jovem. Então ele fala, ó, as mulheres vão profetizar. Os jovens vão profetizar, os velhos vão ter sonhos, os jovens vão ter visões. Eu vou derramar do meu poder sobre toda a carne. Eu vou manifestar o meu poder. Para quê? Porque todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito ministerial. A gente não veio aqui à toa. O que eu tenho para te dizer é que você não nasceu à toa. Você não nasceu na vontade da carne e do sangue. Você não nasceu por causa da falha de um método contraceptivo. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu porque seu pai e sua mãe decidiu, não. Você veio ao mundo por um propósito. Qual que é o grande propósito nosso? Estabelecer o reino do Senhor Jesus. Expandir o reino do Senhor Jesus. E às vezes você não vai pautar, mas se você tem um salão de beleza, você vai estar pregando ali para suas clientes. Você vai estar falando para suas freguesas. Você é um professor numa escola, ele vai dar seu testemunho para os seus alunos. Você é um policial, você até para um bandido. Ou seja, todos nós precisamos desse revestimento. Então quero deixar esse convite. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui no direct, deixa sua mensagem, nos siga no YouTube e vamos, amados, restaurar essa cultura, a cultura de uma igreja que lê palavra. Quando nós restaurarmos isso, nós vamos ser imparáveis, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são armas espirituais. Eu estou muito feliz com você que veio aqui. Eu quero agradecer aqui a Wanda, que Deus te abençoe em nome de Jesus, minha mãe Maria, Deus possa te abençoar, mãe, em nome do Senhor Jesus. Valdirene do Jorginho, Deus possa abençoar minha prima, toda a sua casa, seus filhos, sua família, em nome do Senhor Jesus. Fabrícia, muito obrigado. Tá certo? Você é muito bem-vinda. Nilda, minha prima também, em nome de Jesus. Thaís, também. Thaís, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, minha querida. Pastora Érica, todos aqui, Evangelista Creuza, todos que entraram aqui, eu quero agradecer você e vamos nessa jornada, tá certo? Amanhã, nessa nossa live leitura, às 22h15, eu quero te agradecer e agora eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero liberar nessa hora decretos para o teu povo. Quero agradecer as tuas filhas que estão aqui, Pai, sedentas. E a promessa é para elas também. Lá em Joel capítulo 2, eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre as mulheres, elas vão profetizar. Pai, eu quero declarar que o Senhor vai fazer dessas mulheres leoas. Essas mulheres, Pai, elas vão saquear o inferno, elas vão estremecer. Elas vão ser usadas com grande poder. Eu quero orar, meu Pai, para que todas estas mulheres que estão aqui, Pai, me acompanhando, Pai. Senhor, as mulheres eram as pessoas mais fiéis no teu ministério. A primeira pessoa que viu o Senhor Jesus ressuscitado foi uma mulher, foi Maria Madalena. Porque as mulheres eram fiéis ao Senhor, leais ao Senhor. E estas mulheres que estão aqui, Pai, profetiza ao Selene e todas elas, eu quero nessa hora declarar como um sacerdote da nova aliança, que na autoridade do nome de Jesus, o teu Espírito Santo nessa hora vai inundar o coração delas. Eu quero solicitar nessa hora, meu Pai, com base em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os teus anjos ministradores
possam nessa hora ir nas casas das tuas filhas. Pai, as tuas filhas que estão ansiosas, estão, meu Pai, depressivas ou com princípio de depressão, ou estão com problemas no casamento, problemas com seus companheiros, ou problemas com seus filhos, ou problemas financeiros, ou estão preocupadas com seus companheiros, ou seus filhos, ou suas filhas, ou seus netos e netas. Pai, essas mulheres são leoas, são guerreiras. Eu quero pedir nessa hora que uma unção, Pai, fresca, nova, ela seja derramada. Eu quero nessa hora liberar, Pai, os anjos do Senhor que nos assistem no nosso ministério, que foram destacados, que vão nessa hora nas casas e comecem nessa hora a visitar com quebrantamento, e que possa vir nessa hora, meu Pai, uma unção nova, batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo. Pai, alimenta as tuas filhas com esta palavra. Pai, abençoa todos aqueles que vão ver a reprise dessa live, todos aqueles que vão ver essa live, Pai. Senhor, nós queremos viver, meu Pai, esse livro, Atos dos Apóstolos, Atos Apostólicos, maravilhas, sinais derramados pelo poder do Espírito Santo, porque o mesmo Jesus que era de ontem, é hoje e amanhã, o mesmo Jesus, ele não mudou e não vai mudar. Pai, abençoa a nossa noite, nos dá saúde. Pai, eu quero pedir nessa hora, quero que o Senhor envie anjos de medicina, que através dessa live, dessa oração que vai reverberar no mundo espiritual, haja uma cura física, haja uma cura emocional, haja uma cura ministerial. Vai abençoando nessa hora a casa, meu Pai, de todos aqueles que vão assistir esta live. Nós oramos assim, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Minhas amadas e amados irmãos, estou muito feliz. Ganhei minha noite, essa foi uma das melhores lives. Estou muito impactado. Você vê que a gente já entrando em outro livro já muda a atmosfera. Entramos no livro de Atos dos Apóstolos, um livro de poder, para sermos uma igreja avivada, uma igreja renovada, uma igreja que saqueia o inferno, uma igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E nós vamos descobrir tudo aquilo que nos foi furtado de conhecimento. Você que está acompanhando essa live, você vai ter acesso a esse conhecimento, porque juntamente comigo você vai ler esses capítulos e você fala assim: gente, eu nunca sabia que isso existia. E depois que você saber, nunca mais esse conhecimento ele vai ser roubado de você, porque aquilo que vem do Abba, aquilo que vem de Deus para você, aquilo que é o conhecimento da palavra, nada pode te tirar de você. E quando você começar a orar a palavra, você vai ser imparável. Amém? Boa noite, graça e paz. Se você veio depois ou no meio, fique tranquilo, tranquila, que eu vou postar agora, vai ficar salva essa live aqui no Instagram e vai ficar salvo lá no YouTube. Se inscreve, compartilha, comente. Eu te aguardo amanhã às 22h15. Em nome de Jesus, graça e paz. Tchau, tchau.